Você está na nossa noite DNA e se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Jonatas, responsável aqui pela nossa casa e hoje tem uma missão, né? Uma vez por mês nós temos a missão de trazer aqui a visão da noite DNA e eu gosto sempre de explicar, né? O propósito da nossa igreja com a noite DNA é sempre ter esse momento para que a gente possa compartilhar do nosso coração sobre a nossa cultura, né? Uma das orações mais importantes, que é a oração do Pai Nosso, que para nós não é uma vã repetição, mas é um princípio, né? Diz que Jesus ele fala assim, aqui na terra como é no céu, né? Então existe algo acontecendo no céu, e a noite DNA ela tem esse objetivo, né? De entender qual é a realidade do céu, qual é a cultura do céu, qual é o pensamento do céu, qual é o comportamento do céu, e que a gente possa replicar, reproduzir, assim como é lá no céu, aqui na terra. Você está comigo? E uma dessas coisas que eu gosto muito de falar, orando a Deus, pedindo a direção sobre o que ministrar hoje. E veio uma palavra no meu coração lá em 1 Crônicas, capítulo 20, 1 Crônicas 29, 12. Davi, ele diz assim, riqueza e honra vem de ti. E aquilo ficou muito forte no meu coração e eu entendi que Deus queria que a gente falasse um pouco hoje sobre honra, sobre a nossa mentalidade, os nossos comportamentos que envolvem a honra. E lá em 1 Crônicas me chama a atenção porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história de Israel, e ele atribui a Deus a origem da riqueza e da honra, e que honra e riqueza vem do Senhor. Ou seja, o que você vai ser ensinado nessa noite não é sobre coisas da terra, mas é sobre coisas do céu. Você não está sendo instruído e doutrinado por conceitos da terra, mas se a riqueza e a honra vêm do Senhor, nós precisamos aprender sobre essas coisas, porque assim na terra como é no céu. Você está comigo? Glória a Deus. E talvez uma das principais passagens que ensinam para mim tanto sobre honra e o contrário da honra, que é a desonra, estão aqui em João capítulo 12, do verso 1 ao verso 8, e eu quero compartilhar essa história e tirar alguns ensinamentos nessa noite sobre mentalidade e comportamentos que geram uma cultura de honra ou de desonra em uma igreja, uma casa, uma empresa. Vamos juntos aqui em João capítulo 12, verso 1, diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, presta atenção, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou 1 litro ou um jarro, enfim, um vaso de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Qual era essa objeção? Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele falou isso não por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu, deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Amém ou é de mim? Quantos aqui já conhecem essa história? Já ouviram essa história? Essa história ela me chama bastante atenção porque aqui, para mim, é uma lição muito prática sobre honra e sobre desonra, que são frutos de mentalidade que geram comportamentos. Aqui a gente vai perceber algumas pessoas que estão envolvidas, e cada uma dessas pessoas, elas tinham motivos diversos para ter alguns comportamentos, alguns padrões que alguns a Bíblia disse, glória a Deus, muito bom, e outros a palavra disse assim, rapaz, cuidado com esse tipo de atitude, de ação. A primeira coisa que a gente pode aprender nesse contexto é que honrar, nunca será sobre palavras, mas sobre ações. Tem algum casado aqui? Levanta a mão, cadê os casais aí? Eu gosto de falar alguns exemplos de casais, porque hoje é a minha estação, e eu espero que seja assim até Jesus voltar, né? Mas uma das coisas que a gente vê em casamento é que se você disser para a sua esposa ou para o seu marido, eu te amo, e essa palavra de amor não acompanhar com alguma ação, por exemplo, um presentinho, né? Falei esses dias lá na Pituba,
tá chegando aí o dia dos namorados, né? E casal é namorado, tá, gente? Cadê os casais? Cadê os... achei que vocês não namoravam mais, não. Entendi nada. Quem deve namorar é casado, né? Mas enfim. Aí você tá chegando aí o dia dos namorados, gera-se uma expectativa de alguma coisa nesse dia, sim ou não? Normal. Aí você chega no dia e simplesmente diz pro seu cônjuge: eu te amo muito. A pessoa, aham. Porque a honra, o amor, são expressões que não adianta você falar. Você precisa fazer alguma coisa. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, ó: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração longe. Porque o povo dizia que amava a Deus e Deus só esperando. Cadê a adoração? Cadê o sacrifício? Cadê as ofertas? Cadê a entrega? Cadê a paixão? Cadê a busca? E o povo só: te amo, Deus, te amo, Deus. Parece a gente na igreja, às vezes, né? Envia-me a mim. E Deus fala assim: então vai lá e dá uma oferta para fulano ali. Eu não, é o diabo que está falando. Porque honrar de palavras é muito fácil. Dizer que ama de palavras é muito fácil. Lá em João capítulo 3,16 diz que Deus amou tanto que Ele fez alguma coisa com esse amor. Não adianta você dizer que honra a Deus, não adianta você dizer que honra a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pastor, seu líder, o presidente, e quem for, seu funcionário, seu patrão, não adianta. Se não houver ações que correspondam ao que você disse, será apenas de palavras. E assim como a expectativa de um dia dos namorados, para quem é casado, namorado, noivo, enfim, é que as palavras acompanhem uma ação, assim é a honra para Deus. E aquele perfume que foi derramado, não eram palavras que foram derramadas, mas foi uma ação, uma atitude, um comportamento que demonstra, não que alguém fala que ama, fala que honra, mas que provou o amor. A palavra diz que Deus, Ele provou do seu amor. Por que Deus provou? Ele não lançou uma palavra do céu dizendo assim, ó: eu amo vocês, humanidade, eu amo muito vocês. Não, a palavra diz que o verbo se fez carne, habitou no nosso meio e foi para a cruz morrer em nosso lugar. Deus nunca nos amou e nem nos honrou apenas de palavras. Você há de concordar comigo que não existe uma honra maior do que hoje ser chamados filhos de Deus. Meu Deus. Para você é uma honra ser chamado filho de Deus, sim ou não? Meu Deus. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam um poder, uma honra de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Quem recebe Jesus, recebe uma honra, um direito, um poder, um presente de ser chamado filho de Deus. Agora perceba na história, a Bíblia diz que Marta, ela estava fazendo alguma coisa. O que Marta estava fazendo nessa história? Diga comigo: servir é honrar. Diga: servir é honrar. Significa que toda vez que você está servindo alguém, você está honrando alguém. E qual é a negativa disso? Quem não serve, não honra. Ah, pastor, eu sou obrigado a servir? Se você quer ser um homem e uma mulher de honra, é necessário servir. Você não precisa ser um homem de honra e nem uma mulher de honra. Não é uma obrigação sua ser. É uma expectativa que o céu tem, que você seja essa pessoa. Foi para isso que Deus te chamou. E para isso acontecer, palavras apenas não serão necessárias. Você vai ter que literalmente vestir uma camisa e servir. Por isso que a palavra diz que o maior do reino de Deus não é quem é servido, porque quem é servido é honrado, mas quem serve, honra. E quem honra sempre será o maior. O maior não é quem é servido, quem é honrado. O maior sempre é quem tem uma ação de honrar, de entregar, de doar, de sacrificar, de morrer, como fez Jesus por nós. Ok, Marta então, servindo, honrando. E eu quero dar uma salva de palmas para todos os voluntários dessa casa, porque o seu ato de servir demonstra que você honra a Deus não só de palavras, mas com atitudes. Muito obrigado pelo seu coração. O que Lázaro estava fazendo nessa história? Leia aí, na Bíblia. Na mesa. Significa o que isso? Ele estava... Entenda que Jesus era um convidado dessa família.
Uma estava servindo o jantar, assim na sua casa, quando alguém chega, você fala assim, ó, fica aí, tá? E no final do jantar eu volto aí para te receber. Não, senta aqui, vamos conversar. Ele estava fazendo a famosa sala. Estava dando os ouvidos, emprestando os ouvidos, estava trocando uma ideia, fazendo aquele momento de relacionamento. E parece que é GC isso, né? Comida, o outro sentado ouvindo, conversando como é que foi, vida na vida, como é que tá, como é que foi sua semana e tal. Me conta aí seus problemas, vamos orar junto. Era isso que Lázaro estava fazendo. Recebendo um convidado na sua casa, com comida, trocando uma ideia, falando do reino, falando das coisas de Deus. Ou seja, a gente pode aplicar isso, inclusive também na questão do GC da nossa igreja, se você está envolvido em um processo de discipulado, de amizade, de vida na vida, você está honrando. Não é só servindo, mas você também está honrando, às vezes, recebendo alguém na sua casa, compartilhando pão, comendo junto, orando junto, tendo vida na vida junto. Lázaro estava lá, simplesmente sentado com Jesus na mesa, tendo comunhão. E isso é interpretado por Deus como uma atitude de honra. Assim como na nossa casa não faz nenhum sentido alguém chegar na sua casa e ficar sozinho no canto. Você separa, normalmente tem aquele lugar especial, lugar da visita. Você faz toda uma preparação, porque não adianta você dizer para a visita que ela é importante. Se a pessoa chega na sua casa e você fala assim, você é muito importante para mim, ela vai dizer mais uma vez, e aí, fez o que para eu comer hoje? Cadê o caldo do... Rapaz, outro dia passou um vídeo aqui com o caldo de um sururu aqui, acho que foi domingo, né? No vídeo do GC lá, não foi? Nós chegamos na casa de alguém que fez aí, aquele caldo de sururu começou a falar comigo na imagem assim, eu falo assim, meu Deus. Porque quando chega lá, você espera alguma coisa especial. E quanto mais você honra alguém, não sei se já aconteceu na sua vida, você vai chamar um amigo, enfim, um parente, enfim, um líder, não importa. Você conhece a pessoa, você sabe que ele gosta daquele prato. O que você faz? Vou fazer o prato que fulano gosta. Porque essa ação, não a palavra, demonstra amor, respeito, honra, admiração. Você está comigo ou não? Então a gente entende que Marta estava servindo, Lázaro estava fazendo vida na vida. Chega Maria. Maria, ela veio com um vaso de perfume que custa 300 denários. Cadê os teólogos aí? Quantos seriam 300 denários hoje? Quantos? 1 ano de salário. Se você é bom ou não de matemática, não precisa falar quanto você ganha por mês. Mas acabou de ter imposto de renda, então quem declarou, quem não declarou, misericórdia, Deus agora. Dá a César o que é de César, amém, irmão? Se você declarou, você teve que fazer uma matemática simples. Meu rendimento no ano, e aí vou declarar. Pronto. Imagine você pegar tudo que você recebeu em 2024, comprar isso em um perfume, e chegar na presença de Jesus e simplesmente jogar aquilo nos pés de Jesus e depois ainda pegar seu cabelo e fazer uma massagem. Parece a atitude de alguém que é são, que é normal? Não parece, né? Para você ver que as coisas de Deus são loucura, tá? A fé, ela é loucura para os que não creem. Não faz o menor sentido você pegar um valor desse na razão humana, tanto que a gente vai chegar em Judas. Rapaz, não faz o menor sentido o que essa mulher está fazendo. Porque a honra, a oferta, num nível de honra, é quando você olha e fala assim, meu Deus, que loucura a pessoa fez. E para mim, Deus pegar o seu único filho, santo, 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 colocar numa cruz, não faz o menor sentido. Faz ou não? Não faz o menor sentido. Mas o que Deus queria era demonstrar o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele é capaz de honrar, porque lembra que riqueza e honra vem do Senhor. Deus, Ele primeiro nos honrou antes de ser honrado. Olha que loucura. Deus é Deus e a gente é a gente. Ele que merece a honra, a gente não merece. Mas a mentalidade do reino de Deus é sempre, eles vão fazer primeiro, para depois mandar a gente fazer. Jesus nunca mandou você e eu fazermos nada que Ele não fez. Um dia Jesus falou assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Quem foi que tomou a primeira cruz? Jesus. Quem foi que negou a si mesmo? Jesus. Quem foi que morreu? Jesus. Ele foi o primeiro a ser batizado nas águas, Ele foi o primeiro a ser batizado no Espírito, Ele foi o primeiro a carregar a cruz, a morrer na cruz. E depois Ele falou,
Agora vocês vão por todo mundo. Fazendo o quê? O que eu fiz. Eu sou o primeiro de muitos. Eu era o único, agora eu sou o primeiro. Porque a característica de Jesus, de Deus, e a honra, ela não pode ser pedida, ela tem que ser entregue de forma voluntária. A expectativa de Deus é que ele seja honrado nessa noite. Mas Deus nunca vai pedir, me honre. Ele vai esperar que você o honre. Vou repetir. Honra não é algo que pode ser pedido. Me honre! Não. A honra ela tem que ser fruto de um reconhecimento que alguém tem valor na minha vida. Se você não honra, é porque na prática alguém não tem valor para você. Se você não honra financeiramente a sua igreja, na prática, se você não é dizimista, ofertante, é porque na prática a igreja não tem valor para você. Se você não honra a Deus, se você não honra os seus filhos, a sua esposa, o que quer que seja. A falta da honra, ela demonstra na prática, não é na filosofia, não é na ideologia nem no campo da palavra, é na prática. Se você não investe em algo, sim ou não, gente? Se você não investe em algo, aquilo não tem valor para você. Não tem. Por que uma mulher paga 30 mil reais numa bolsa? Para você pode ser um absurdo. Eu não estou falando se é ou se não é. Eu estou dizendo se alguém paga 1 milhão em um carro, 100 milhões em um jatinho, em um iate, não é só porque a pessoa tem ou não. É porque para alguns aquilo tem valor. E aquilo que eu coloco valor, meu recurso vai junto, meu tempo vai junto, meu coração vai junto. Tudo vai junto. Você quer saber, por exemplo, se essa casa aqui tem valor para você? É só você me mostrar o quanto de investimento você colocou aqui. Quanto tempo você gasta aqui? Você serve aqui? Você investe financeiramente aqui? Lá no seu casamento você fala assim, não, minha família é tudo para mim. Tá, mas você gasta tempo com seu cônjuge, com seu marido? Você está junto com seus filhos na criação? Você anda com eles? Ou é só pagar as contas? Pagar isso? Não, eu dou escola, eu dou comida. Estão reclamando de quê? Já está aí, ó. A escola está paga. Tem pão para comer na mesa. Está reclamando de quê? Mas você anda com seus filhos? Você gasta o seu tempo. Às vezes você chega cansado do trabalho. O normal é o quê? Vou descansar. Vou assistir aqui meu Bahia, meu Vitória, o que for. Minha novela está repreendida. E aí seu filho está lá, papai, mamãe, vem. Se os seus filhos têm valor para você, você abre mão do seu tempo. Porque se tem valor, eu vou investir. Tem algum pai e mãe aqui que ama seus filhos? Estou falando a verdade ou mentira? Se você tem um dinheiro só, e às vezes você tem que escolher, compra uma roupa para o meu filho ou para mim, você compra para quem? Porque o seu filho tem valor para você. Quem não faz isso, na prática, compra para você e não para o filho, é porque você se acha mais valoroso do que o seu filho. Porque tudo aquilo que eu invisto, mostra o meu valor. Vocês estão quietos? Então, Marta servia, Lázaro serviu, Maria ofertou. Faltou um personagem, né? Fora Jesus. Porque Jesus estava sendo honrado. Aqui os outros estavam honrando. Você está comigo? Jesus, nesse caso, estava sendo honrado. Porque a matemática é o quê? Deus fez, nos honrou. Porque a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados. E mesmo assim Ele nos amou. Ele nos pegou nessa lama do pecado, nos deu vestes novas, nos deu uma nova identidade, nos deu perdão, nos deu amor, nos deu alegria, nos honrou. Agora, Ele está aguardando reciprocidade. Por isso que a palavra diz, a quem muito foi perdoado, muito ama. E a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Só que isso é uma pegadinha bíblica. Porque quantos acham que foram poucos perdoados aqui? Na verdade, irmão, o perdão é completo. Todos foram 100% perdoados. Só que alguns têm consciência, têm gratidão, têm consideração. E isso gera uma mentalidade de, rapaz, eu preciso retribuir. Por isso que Davi faz o quê? Como que eu posso retribuir ao Senhor diante de todos os benefícios que Ele me deu? Pergunto para você, Deus deu apenas recursos para Davi? Não, irmão. A questão é que Davi tinha uma consciência diferente. Por isso, a identidade de um homem segundo o coração de Deus.
por causa da consciência daquilo que ele recebeu. Abre agora o seu coração. A consciência daquilo que você recebeu de Deus é que será o fator determinante da honra que você vai entregar para Ele. Se você entende que recebeu muito, esse será o nível da sua entrega de volta. Você pode até entregar mais, mas a consciência que você tem será o mesmo nível da entrega que você vai trazer para os pés de Jesus. Agora, deixa eu ver se eu já falo agora de Lázaro aqui. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Eu vou chegar lá. A segunda coisa que eu aprendo nessa história é que toda honra, ela carrega consigo uma porção de gratidão. Eu meio que já adiantei essa parte. A honra e a gratidão, elas caminham juntas. Se você tem alguém na sua vida, lembra agora aí de alguém, de alguma história. Você estava passando uma dificuldade, um problema, ou necessidade financeira, emocional, espiritual, e teve um anjo, uma pessoa, alguém que apareceu na sua vida, naquele momento que você mais precisava. Já teve alguém assim na sua vida? Levanta a mão e deixa eu entender se tem alguma pessoa que Deus enviou. Naquele momento, uma ligação, um celular, enfim, uma provisão, uma oferta, aquela carona abençoada, enfim, alguma coisa. Era uma resposta que você precisava. E aí Deus envia aquela pessoa, e aquela pessoa, ela tem esse papel de demonstrar o carinho, o amor de Deus. Automaticamente, quando alguém faz algo por você, principalmente nos momentos que você mais precisa, isso tem o poder de gerar em você uma dívida de gratidão. Sim ou não? Quanto mais você reconhece o valor dessa pessoa, mais você vai querer retribuir de alguma maneira essa doação que essa pessoa fez para você. Seja ela uma oração financeira, um abraço, uma palavra de afirmação, não quer que seja. Toda honra, ela carrega consigo uma gratidão. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro, eu vim de uma realidade de igreja, nem todos conhecem, mais quem está com a gente há mais tempo. Eu fui criado numa igreja onde meu pai, ele implantou lá no bairro de São Caetano, e tem muita gente lá que é pobre mesmo. E chegava na época do aniversário, como meu pai era um homem que sempre, ele veio do militar, né? Ele era da marinha, e depois se tornou missionário, enfim, até ser pastor. E ele vinha com essa questão da honra muito forte. As Forças Armadas, não sei se hoje ainda, mas antigamente, tinha muito essa questão, né, da autoridade, enfim, de honrar as patentes. Hoje eu acho que as coisas já estão um pouco mais complicadas aí por várias questões ideológicas, políticas. Então, ele veio com isso das Forças Armadas e ele sempre ensinou muito sobre isso na igreja. E o fruto desse ensino sobre honra, eu quero te contar apenas uma história pessoal. Todo aniversário da nossa família, era chamada lá família sacerdotal, não no sentido negativo, mas porque a gente sempre se doou muito pela igreja, e de alguma maneira o povo se sentia abençoado pela nossa entrega da família, e nos aniversários queria de alguma maneira ajudar, abençoar, ofertar, enfim. E os presentes, quando chegava o meu aniversário, que mais me marcavam, não eram presentes caros. Eu vou falar para você, não era. Tem presente que eu recebi caro que eu nem lembro, caiu no esquecimento. Agora, as honras / presente que me marcaram foram de pessoas que, primeiro, eu não esperava, porque não era ninguém próximo, era gente da igreja, normal. Segundo, eu sei que para aquela pessoa, aquele presente de custo baixo era muito para aquela pessoa, então eu não esperava, não tinha nenhuma expectativa, e eu sabia que o valor daquele presente, o preço daquele presente para aquela pessoa, era algo que não foi simplesmente assim um big ali antigamente, né? Aqui um centavo, aqui joga aqui, não, a esmola. Não, houve ali um investimento. E aí, eu lembro que uma vez chegou uma das velhinhas lá de São Caetano. Quem já foi em São Caetano conhece, né? Aqui, ó, Kelly é de lá, né? E aí, meu irmão, quando a velhinha vinha entregar no dia do aniversário, o Cássio tá ali, tipo, no fundo até aqui, era tipo meia hora, né? Porque vinha naquele passo aqui, ó. Aí você ficava assim, ô glória, até chegar aqui, amém, Deus. E vinham aquelas velhinhas, tal, com um presentinho na mão. Aí quando eu pegava o presente, primeiro que tipo assim, eu não esperava, não precisava. Eu pensava assim, rapaz, eu nunca fiz nada por essa pessoa diretamente, a não ser servir a igreja, enfim, ensinar, liderar. Aí vinha ela, quando eu abri o presente, era uma toalhinha escrito Jonatas. Uma toalhinha de rosto.
Quando você vai ver a história de uma pessoa dessa, eu sei que é uma pessoa que às vezes os filhos abandonaram. É alguma pessoa que só tem a igreja. Tem muita gente assim, né, Kelly? Algumas idosas, a gente tem muitas idosas lá, e que a família abandona e tal, e aí vive só, tipo assim, a igreja é tudo que ela tem. E aquele presente, para mim, tem uma dívida de gratidão que a pessoa tem com a nossa família. Porque provavelmente lá atrás, aquela pessoa era completamente diferente do que é hoje. E o que está na cabeça de uma velhinha dessa? Rapaz, minha família toda me abandonou. A única família que está comigo é a minha família espiritual. E isso gera uma dívida de gratidão. E mesmo uma velhinha que às vezes ela vive de favor, porque muitas delas nem pensão tem, ou não tem, enfim, vive de favor, que é o que a Bíblia diz que a gente precisa cuidar das viúvas, do órfão. É nesse sentido, pessoas que, cara, não tem onde cair morto. Elas pegaram esse dinheiro de algum lugar, tiveram o trabalho não de dar uma toalha sem nome, mas mandou bordar. Você está comigo? Quando aquilo chega na minha mão, cara, eu não tenho nem chão. Porque não é sobre quanto que custa aquela toalha. Não é sobre o preço daquela toalha. É porque alguém que eu não esperava parou, reconheceu, honrou, não só falou que me amava, não só disse que era grato, mas entregou algo que era palpável. Deixa eu dizer para você, se uma ação dessa emociona a gente, nos faz sentirmos valorizados aqui na terra, imagina o que Deus está esperando nessa noite de mim e de você. Por isso que a palavra diz, ninguém deve chegar na presença de Deus, como? De mão vazia, irmão. Como que eu vou chegar na presença de Deus de mãos vazias? Qual é a mensagem que eu estou passando? Você não fez nada por mim, você não me ama. Nunca recebi nada de você. Em vez de eu entregar algo que demonstre a minha gratidão, a minha ação de não entregar nada, diz o quê? O contrário. Você não fez nada para mim, Deus. Você fala, pastor, misericórdia, isso é muito pesado. Mas olha a história que eu estou te contando. Se a gente não honrar com algo que a pessoa possa apalpar, palpável. Perceba que, por exemplo, quando uma oferta no Antigo Testamento era queimada, a Bíblia diz que aquele aroma, Deus sentia. Deus sentia tanto que a primeira oferta, Abel e Caim, Abel meteu o churrascão lá, irmão. Vê a gordura, Deus sentiu, meu Deus. O outro colocou umas verduras lá, né? Um era a primícia, a melhor, a gordura, fartura, nobreza. O outro, tem aqui, eu vou entregar. Deus falou assim, meu Deus, um aqui é honra, outro aqui é desonra. Sim ou não? Eu poderia falar aqui muitas coisas, mas o relógio está avançando muito rápido hoje. A honra sempre vai revelar o coração das pessoas. E esse entra o ponto de Judas. A honra, ela vai revelar o coração de pessoas que andam em honra, e ela vai revelar o coração de pessoas que andam em desonra. Uma atitude de honra minha e sua vão revelar quem é quem aqui. É o joio e o trigo. Quando você faz uma atitude, por exemplo, você já ouviu isso aí com certeza. Alguém assim, dá uma oferta alta para a igreja. Uns vão dizer, glória a Deus, o reino de Deus vai avançar, essa oferta vai ser investida. O outro vai dizer o quê? Para que isso? Vai dar dinheiro para o pastor? Você é louco? Não sei o que lá, tudo ladrão. Por quê? A honra, ela divide. Ela divide quem tem um coração alinhado com quem tem um coração desalinhado. E a palavra diz claramente que Judas, ele não faz aquela objeção porque ele era um cara bonzinho. Ele era ladrão. E muitas vezes a gente, e tome cuidado com isso, o Espírito Santo falou claramente comigo no momento dessa palavra, nesse ponto. Tem pessoas que deixaram de andar em honra, porque a atitude de honra que era positiva foi vista de forma negativa. E aí você se fechou, se bloqueou. Você fez algo impactante no reino de Deus, e aí a sua família, a sua esposa, seu filho, não sei, alguém em rede social, questionou isso. Ainda trouxe uma motivação errada. Como se você tivesse feito algo errado, com a motivação errada. E você fechou o seu coração. Deixa eu dizer para você, essa noite isso precisa ser quebrado na sua vida. Porque Deus está em busca de homens que honram e de mulheres que honram. Deus está em busca
de doações, ofertas, entregas, sacrifícios do nível que essa mulher fez, que chamou a atenção de todo mundo. Deixa eu dizer para você, apesar de Maria ter feito uma honra para Jesus, a Bíblia diz que a fragrância da honra alcançou todas aquelas pessoas que estavam ali. Significa que tudo que você faz para alguém não apenas vai ecoar na vida dessa pessoa, mas todos que estiverem à volta dessa pessoa vão receber, de alguma forma, através da honra que você deu para alguém. Todos conseguiram sentir o aroma daquela oferta. E quando você sente o aroma de uma honra, esse sentimento, esse aroma, ele vai revelar o seu coração. Se você é um homem ou mulher de honra, você vai se inspirar com pessoas que honram. E você vai querer imitar essas pessoas. Mas, quando chega um aroma de honra, alguém fez alguma coisa, doou, fez, se entregou e tal, e aquilo cai no seu coração e vem aquele sentimento de, pra que isso? Puxa saco. Baba ovo, enfim, essas expressões aí ridículas. Aí, só quer chamar atenção, vai questionando as motivações da sua entrega, da sua honra. Entenda que a honra, ela vai dividir o coração, ela vai mostrar o coração. E nunca deixe se paralisar de ser um homem ou mulher que honra a Deus, porque de fato, não se engane, nós não estamos aqui honrando pessoas diretamente. Tudo que você entrega, posso abrir um parênteses para vocês? A gente estava, a partir de hoje, aí, planejando o bazar, no segundo semestre, que vai ter como objetivo patrocinar o nosso Natal, que tem como objetivo trazer pessoas novas, enfim, salvação, e trazer pessoas que nunca pisaram numa igreja de uma forma tradicional, e às vezes vêm por causa de um espetáculo, de uma peça, de um musical, de um teatro, e tem sido assim, muitas pessoas chegando, sendo alcançadas, pessoas de outras religiões, que muitas vezes nem acham que seriam aceitas, né, em uma igreja, e virem, serem amadas, serem acolhidas, serem bem cuidadas, enfim. E aí a gente estava fazendo um feedback, né, do ano passado, e coisas assim que me chatearam um pouco, eu queria aproveitar, porque para mim é uma atitude de desonra. Se você doa algo que nem você quer, qual é o nome disso? Nem você quer. É esmola, né? Desonra também. A esmola e desonra, eles são muito parecidos. Você está doando algo que nem você quer. Quantos querem receber a esmola de Deus? Levanta a mão que eu vou orar agora. Está vendo que não tem mão que levanta? Então a gente não quer receber a esmola. Mas na hora da gente dar, a gente faz diferente do que a gente quer receber. Só que a Bíblia diz, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar. Ah, pastor, que palavra negativa. Não. Isso aqui é padrão de comportamento. Se você tem a mentalidade, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai agir como seu pai. Seu pai te deu esmola, você tem direito de dar esmola. Mas se ele não te deu esmola, reflita, o que foi que Deus te deu? Tudo, irmão. Porque Jesus é tudo. O shalom é tudo. É ausência de ausência. Você tem tudo. Aí na hora de você fazer uma oferta, você dá uma camisa rasgada. Por isso que na antiga aliança Deus fala do cordeiro caolho, cheio de mancha. E Deus fala assim, esse tipo de oferta eu não recebo. Por quê? Toda oferta aponta para Jesus, porque Jesus é a oferta. Jesus é a oferta, o sacrifício perfeito. Toda a Bíblia é sobre o sacrifício de Jesus, que nos resgatou do pecado. Tudo que você entrega para Deus aciona o gatilho do sacrifício de Jesus. Qualquer oferta que não tenha o caráter de honra, de excelência, de valor, de cuidado, de zelo. Por isso que aquela ovelha da Páscoa ficava quantos dias lá com o povo? 5 dias. Deus fala assim, ó, não vai sacrificar essa ovelha se tiver defeito não, porque se entregar alguma coisa na minha presença que não seja boa, top, eu vou ficar furioso com vocês. Porque se vocês entregarem algo que não tem valor para mim, o que eu vou entender é que eu não tenho valor para vocês e que eu nunca fiz nada para vocês. Então, quando for me entregar, entrega do mesmo tipo. Aquilo que você recebeu, deu. Eu recebi algo perfeito, eu vou entregar algo perfeito. E eu estava compartilhando com o pessoal que a nossa expectativa para esse ano é que quando a gente for fazer esse bazar, venha coisas que tenham valor para você. Primeira coisa, não entregue nada que não tem valor para você. Se nem você quer, irmão, joga fora. Porque a gente fez papel aqui, metade das roupas fez papel de limpurbe. Pegou a roupa e jogou no lixo. Gente,
Eu me senti desonrado como líder da igreja. Imagine Deus. Você não está dando roupa para pessoas. Você está dando uma oferta revestida de roupa, né? Em forma de roupa. É uma oferta. E você está dando para Deus. Por mais que isso alcance pessoas, porque tudo que eu dou para Deus alcança pessoas, mas tudo que você está entregando para Deus. Já viu gente que oferta, pega o dinheiro e faz assim, ó, amassa o dinheiro todo. Meu irmão, é igual você pegar uma semente, pisar na semente toda e lançar na terra de qualquer jeito. Que tipo de colheita você quer colher? Cara, vai ofertar alguma coisa, pega a melhor nota, a melhor semente. Não aprendeu com Abel desde hoje? O que Deus está esperando é que a gente possa fazer aquilo que Ele fez por nós. Eu não vou ficar falando muito do bazar, mas é só esse contexto, deu para entender? A nossa expectativa é que você traga coisas boas e que depois você seja generoso, não apenas trazendo, mas comprando. Eu falei, eu vou doar coisa boa, eu vou comprar coisas que doaram e eu ainda vou pegar essas coisas, mesmo que eu não use, vou dar para pessoas que não podem comprar. Porque essa é a mentalidade que eu, pastor, quero ter e quero que toda igreja também tenha. Porque eu entendo o propósito. Eu entendo que a gente não está aqui na igreja para ser beneficiado. Igreja não é sobre eu ser beneficiado. Igreja é sobre o tamanho do sacrifício que eu estou disposto a fazer para beneficiar pessoas. Se você quer servir e crescer nesse lugar, você tem que estar disposto a sacrificar tudo que você tem. Porque é isso que eu e minha família tem feito desde que eu nasci. Sacrificar tudo que nós temos. Ainda receber um monte de patada, mas está tudo bem. A gente entrega tudo para o Senhor, porque no final a gente recebe dele e vai prestar conta para ele. Que assim seja na sua vida. Amém? Que você seja inspirado a fazer aquilo que Deus tem feito para a sua vida e não o que pessoas têm feito. Quero fechar dizendo que nenhuma honra vai passar desapercebida. Em Mateus, capítulo 26, verso 13, fala sobre essa mesma história em uma diferente perspectiva. E lá em Mateus está registrado que por onde o evangelho for pregado, essa história vai ser contada. Quero te fazer uma pergunta. Qual história você vai deixar para as pessoas contarem sobre você? Porque o pacote é assim, ó, Maria e Judas. A história é completa. Não vão contar só as coisas boas. Vão contar as coisas ruins também. Vão contar a minha história de honra e de desonra. E normalmente o negativo marca mais que o positivo. Sim ou não? Quantos Judas, o nome literalmente você conhece? Quem conhece algum Judas? Alguém que chama Judas aqui? Levanta a mão. Pai, não estou vendo nenhuma mão levantada. Olha o poder. Agora, quantas Marias você conhece? Você pegou ou não pegou? Irmão, quanta Maria tem no mundo? Porque todo mundo quer ser quem honra. Todo mundo se identifica com quem honra. Todo mundo quer dizer, essa é a história que eu quero. Judas. Não. Feche seus olhos, fique de pé. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história a partir de hoje. Feche seus olhos, levanta suas mãos. O que é que você vai entregar para Deus essa noite? É você e Ele, irmão. A gente vai adorar agora. E você vai ter uma oportunidade de refletir, pedir o Espírito Santo para falar com você. Eu quero profetizar e declarar nesse lugar que homens e mulheres de honra vão sair desse lugar. Que todo espírito de desonra será quebrado da nossa vida. Deus está restaurando a honra da igreja nos relacionamentos, pai e filho, filho e pai, marido e mulher, funcionários, entre líderes religiosos. Espírito Santo, nós entregamos tudo nessa noite a Ti, Pai. Reconhecemos que não somos nada sem Ti, Pai. Tu és tudo para nós, Deus. Nós levantamos as nossas mãos e entregamos o melhor que nós temos. O melhor que nós temos na Tua presença, Deus. Feche seus olhos essa noite. Deixa eu te dizer algo para a gente finalizar. Enquanto a gente estava adorando, o Espírito soprou no meu coração. E Ele manda dizer para você que toda a honra que você fará a partir de hoje será recompensada pelo Senhor. Feche seus olhos e escute o que eu vou te dizer. Nós falamos sobre Davi e tudo aquilo que Davi fez durante a sua vida ecoou na vida do seu filho Salomão. Salomão cresceu vendo
o seu pai Davi, sendo um homem não apenas de falar com palavras que amava a Deus, mas Salomão cresceu vendo o seu pai servindo, guerreando, honrando, entregando, liderando. E quando Salomão chega na fase adulta e Davi morre, e Salomão precisa começar o seu reinado, a palavra vai dizer que por causa de um ensinamento, de uma inspiração que ele teve durante toda a sua vida pelo seu pai Davi, Salomão chega diante de Deus, e a primeira coisa que Salomão faz diante de Deus é uma oferta. Você está aqui ou já foi? Feche seus olhos, escute. Deus pediu alguma coisa para Salomão? Não. Mas Salomão aprendeu em casa. Salomão viu o exemplo de casa. Ei, irmão, qual é o exemplo que os nossos filhos estão tendo de nós dentro de casa? Somos homens e mulheres de honra? Eles veem exemplos como Davi? Eles são inspirações positivas para Salomão? Ou os nossos filhos naturais e espirituais estão vendo desonra na nossa vida, omissão? Tem visto a gente chegando de mãos vazias na presença do Senhor. Davi aprendeu, foi discipulado, doutrinado, e chega na presença de Deus, não apenas com oferta. A tradição era que um boi fosse sacrificado na passagem de um rei para o outro. Mas Davi ensinou bem a Salomão. Ei, CNX, esse é o aprendizado que vamos deixar para as futuras gerações. Diante de todo aprendizado que Davi fez, chega Salomão, não apenas com um boi que era esperado diante de Deus, mas chega com 1000 bois. E até Deus olhou para aquilo e falou: nossa, que é isso? Aquilo chegou no coração de Deus da seguinte forma: eu me senti muito honrado. Você fez muito mais daquilo que eu poderia pensar, imaginar. Por isso que a palavra diz que Ele é capaz de fazer muito mais. E Deus então olha aquela oferta, aquela entrega, que na verdade eram bois revestidos de honra. As ferramentas eram bois, mas a mensagem que Salomão estava dizendo é: Deus, recebe a minha honra, recebe a minha adoração. Eu reconheço, Deus, que eu não tenho como ser rei dessa nação, se não for através da tua unção, da tua bênção sobre a minha vida. Deus, eu sou filho do homem segundo o teu coração. Eu aprendi que um homem segundo o teu coração é um homem que honra. Deus, aqui está, não apenas as minhas palavras, aqui está, Pai, 1000 bois, representando o quanto que o Senhor vale para mim, Pai. E Deus, diante daquela atitude, falou: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. Quantos aqui querem ouvir Deus falando: pode pedir o que quiser que eu vou te dar? A pergunta certa é: quem está disposto a sacrificar os 1000 bois? Quem está disposto a chegar na presença de Deus, ofertando muito mais aquilo que Ele pediu, muito mais do que aquele pensou? Ei, chegou o tempo, CNX, de ofertas extravagantes. E eu não falo apenas dinheiro, não. Eu falo de tudo aquilo que é superabundar. É mostrar para Deus que a gente não está aqui vivendo uma vida de cristão meia boca, não. A gente não está aqui para fazer o básico, não. A gente está aqui para caminhar a segunda milha. Aqui a gente está querendo ir mais longe. A gente quer se entregar mais. A gente quer amar mais. A gente quer perdoar mais. A gente quer fazer mais. A gente quer servir mais. Para dessa história, estou servindo muito.
não tenho mais tempo. Então para de cantar, que você vai servir todos os dias até que Ele venha. Para de cantar. Que vida que você diz que vai gastar aos pés de Jesus, se o pouco que eu e você estamos fazendo tem saído da nossa boca: eu sirvo muito, eu já dou muito, lá vem aí mais uma oferta, eu já faço demais. Oh Deus, perdoa-nos, Pai. O que fazemos é tão pouco. Aquele que não poupou o seu único filho. Nós fazemos tão pouco, CNX. Desculpa eu alongar essa noite, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Todas as vezes que você abrir a sua boca para dizer que você está fazendo muito, olha para Jesus. Olha para cada açoite que Ele recebeu. Incontáveis açoites, incontáveis cuspes, maledicências, incontáveis pecados que Ele recebeu de toda a humanidade. E como Isaías falou, como um cordeiro mudo, Ele não abriu a sua boca, mas Ele suportou. Você acha que está servindo muito? Suporta, irmão. Para de reclamar. Para de reclamar. Comece a agradecer: Pai, obrigado porque eu posso servir muito, Pai. Obrigado porque o Senhor tem me dado fôlego de vida. Quantas pessoas queriam servir na igreja? O Espírito Santo me mostra agora pessoas em países como a China, que tem proibição de falar do Evangelho. Essas pessoas queriam estar aqui servindo, e você reclamando que serve demais. Pessoas queriam carregar uma Bíblia, pessoas queriam fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje: pegar um celular e trazer uma mensagem para o Instagram, todo mundo vendo aquilo que Deus fez sobre a sua vida. E tem lugares que isso são proibidos. O Espírito Santo está trazendo exortação para nós nessa noite. E a palavra diz que quem ama, corrige. Que essa mensagem não caia como algo negativo no seu coração, mas que haja um alinhamento no nosso coração, a começar de mim. A começar de mim. Se vai haver briga aqui, é por quem serve mais, por quem oferta mais. Essa é a briga, Senhor, que eu quero profetizar sobre a CNX. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar no shopping, eu poderia estar em casa, mas para mim vale mais um dia na tua casa, Senhor. Quantos creem nisso? Levanta a tua mão nessa noite e adora mais um pouco essa noite. Entrega a Ele tudo que você tem essa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração para encerrar essa noite. O céu quer tocar você. A palavra diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear, vou ter relacionamento, vou ter comunhão com você. Se você está aqui essa noite e você nunca fez uma oração declarando que você deseja entregar a sua vida a Jesus, reconhecer Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz que se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor
com a sua boca e com o seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz essa oração, muitas pessoas já fizeram. Essa é a oração que faz com que você receba a vida eterna, seja amado por Deus e perdoado por Ele. Eu vou contar até 3 nessa noite. E se você deseja fazer essa oração, quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Eu vou celebrar a Deus pela sua vida e vou orar junto com você. Se você estava afastado, desviado e quer fazer essa oração, no 3 você também pode levantar a sua mão e eu vou orar por você. Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, eu já vejo a tua mão. Quem mais? Quem mais? Eu vejo a tua mão, eu vejo a tua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Toda igreja, feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, eu recebo o perdão dos meus pecados. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir pela vida dessas pessoas que entregaram a vida a Jesus, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Existe festa no céu nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus.